Olá! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é simplesmente transformadora. Uma ideia que está ali, escondida bem no coração de um texto que muita gente acredita já conhecer de cor. Então, se preparem, vamos começar! E a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é essa aí na tela. A Bíblia é, na sua essência, um livro religioso? Bom, a resposta que a nossa análise de hoje vai trazer talvez pegue muita gente de surpresa. E aqui está a grande virada de chave. Segundo essa perspectiva, a resposta é um sonoro não. A proposta é que a Bíblia não seja um manual de rituais, mas sim a constituição de um governo. Isso mesmo, um documento legal de um reino. E isso nos leva direto para o centro da nossa conversa. A ideia de que a grande história contada na Bíblia é sobre um rei, o seu reino e uma família real. E, gente, entender isso muda completamente as regras do jogo. A mensagem central de Jesus já começa com essa frase, né? Mas o que será que essa palavra arrependei-vos realmente significa nesse contexto? Posso adiantar que não é só sobre sentir remorso. É um chamado para algo muito, mas muito mais profundo. Para a gente poder entender o reino, primeiro a gente precisa entender o rei. A proposta aqui é ver Deus não como uma figura distante, sabe? Mas como o Rei Supremo, a fonte de toda a autoridade e o dono absoluto de tudo. A nossa análise detalha a natureza desse rei. Primeiro, ele é o Rei Eterno. A palavra grega para isso é aion. Isso quer dizer que o governo dele não tem começo nem fim. É uma autoridade contínua, perpétua, que nunca é interrompida. Segundo atributo, ele é imortal, ou aptartos. O que isso significa? Que ele é incorruptível. O governo e a natureza dele não podem ser manchados, sabe? Não se desgastam com o tempo e nem são afetados por nenhuma força externa. É imperecível. Ele também é o rei invisível, Auratus. E atenção, isso não quer dizer que ele não seja real. Quer dizer que o domínio e a presença dele não estão limitados ao que a gente pode ver ou tocar. O reino dele transcende completamente o mundo físico. E, para fechar, ele é o Deus único, Theos Monos, sozinho, sem igual. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, com quem ele possa ser comparado. A soberania dele é única e absoluta. E esse ponto, nossa, ilustra perfeitamente a base legal da autoridade dele. É simples. O direito de criação dá o direito de propriedade. Se ele criou tudo, então tudo pertence a ele. Não é só uma demonstração de poder, é uma declaração de um fato jurídico. Agora, com esse entendimento sobre quem é o rei, a chegada de Jesus ganha um significado totalmente novo. Não se trata do início de uma religião, é a chegada de um rei para estabelecer o seu governo aqui na Terra. E aqui a gente volta para aquela palavra arrependei-vos. No original grego é metanoia. E esse é o ponto-chave. Não é sobre se sentir mal, mas sim sobre mudar radicalmente o jeito de pensar. É como fazer um upgrade completo no nosso sistema operacional mental para ele rodar alinhado com a realidade do reino. E o interessante é que séculos antes, a profecia de Daniel já falava disso, descrevendo esse governo como uma força que não dá para parar, um reino que não pode ser derrubado, que só cresce e prevalece sobre todos os outros sistemas criados pelos homens. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. A análise sugere que o maior obstáculo para a gente entender o reino não são os problemas lá fora, mas sim uma mentalidade religiosa aqui dentro. Vamos comparar um pouco. A mentalidade religiosa foca em rituais, em regras, e a identidade acaba sendo de membro de uma igreja. Já no reino, a gente opera a partir de uma constituição, e a identidade é de filho e herdeiro de um rei. E talvez a maior diferença esteja no foco. Em vez de só ficar esperando pelo céu no futuro, a mentalidade do reino tem a missão de trazer a realidade do céu para cá, por agora. O perigo da mentalidade religiosa, segundo a fonte, é que as tradições humanas podem acabar sem querer ofuscando ou até mesmo cancelando o que a lei e a vontade do rei realmente dizem. Ok, então se isso é um reino, o que significa ser um cidadão? Agora o foco muda para nossa identidade e para os nossos direitos dentro desse governo. E a resposta, gente, redefine tudo. A cidadania aqui não é algo que você assina para ter, é um direito de nascimento. E isso nos dá privilégios incríveis.
acesso direto ao rei, sem intermediários, status de herdeiro de propriedades e recursos, viver sob a proteção e a lei do rei. E ainda tem acesso a uma coisa chamada favor real, que funciona quase como um decreto pessoal do rei para acelerar os processos na nossa vida. E qual o objetivo de ter essa cidadania? Esse versículo deixa bem claro. Não é para a gente ficar parado, mas sim para governar, para reinar sobre a terra. A função de um cidadão desse reino é administrar e exercer autoridade. Tá bom, tudo isso é muito inspirador. Mas como é que se vive essa realidade na prática? A última parte da nossa análise de hoje vai focar exatamente nisso, nos passos práticos que a fonte apresenta. A responsabilidade número 1, a prioridade máxima, é buscar o reino. O que isso quer dizer? Alinhar nossos pensamentos, decisões e ações com o governo e a justiça do rei, confiando que ele, como nosso provedor, vai cuidar de todo o resto. A fonte, então, nos dá um método bem prático de 4 passos para a gente ouvir as direções do rei. Primeiro, aquietar a mente. Sabe, entrar numa torre de vigia. Segundo, focar a atenção. Terceiro, ficar atento aos pensamentos que surgem do nada, espontaneamente. E quarto, registrar esses pensamentos, colocar no papel para poder analisar depois. E o objetivo final dessa prática é se conectar direto na fonte. É do trono do rei, da sede do governo dele que flui a vida, a direção, a sabedoria, tudo. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a gente passar a ver a Bíblia não como um livro de religião, mas como a constituição de um reino, e a Deus não como uma figura religiosa, mas como rei soberano, como isso muda a forma como a gente se vê, como a gente vê os nossos problemas e o nosso propósito? A análise sugere que muda simplesmente tudo.